Fala moçada, nessa videoaula nós vamos tratar aí também de um tema bastante interessante para a gente estar trabalhando aí com requisições e respostas vindas aí de um servidor do web service, numa página sua aí do lado back-end. Nós vamos falar aqui de fetch. Então aqui no nosso HTML, eu vou criar aqui primeiramente uma div com ID de result, vai receber o resultado da nossa requisição. E eu vou criar aqui também um button com ID btn. Vou colocar aqui simplesmente click me. No HTML basicamente vai ser isso daqui. Então tá aqui o nosso HTML. Eu tenho aqui o meu JavaScript com a nossa IFE aqui prontinha. E aqui eu vou criar mais um arquivo que vai ser o controller.php. Lembrando que para trabalhar com PHP você tem que ter um servidor. No caso aqui nós estamos utilizando o AMP Server. Caso você não tenha instalado aí, baixe o AMP Server para depois você conseguir manipular o PHP aqui. No JavaScript, turma, eu vou receber então esses dois elementos HTML aqui, que vai ser btn, vai receber um doc.query selector btn e vou receber também a nossa div result, vai receber o resultado aí da nossa requisição. Vamos pegar aqui que quando o nosso btn, nós vamos adicionar um evento a ele. Quando ele clicar, ele vai chamar uma função fetch send. Vou dar um false aqui para o bubbling capturing. E aqui eu vou criar aqui a function fetch send, função fetch send, e vou dar um simples alert oi aqui para ver se já está chegando isso daqui. Atualizando aqui, cliquei, então já está chamando o meu oi ali dentro. Aqui dentro, turma, a gente chamar a API fetch. Então, como é que eu faço? Eu coloco um fetch. Aqui dentro, eu vou colocar a URL e alguns parâmetros iniciais dessa requisição, tá? Alguns parâmetros iniciais. Depois, eu vou ter um then, onde esse then eu vou retornar aqui os dados que vierem da minha requisição, e depois eu vou ter um segundo then onde eu vou exibir esses valores. Então basicamente a estrutura dela será isso daqui. Então esses parâmetros aqui, eu vou criar aqui a variável params e ela vai receber os seguintes parâmetros. O meu método, eu vou colocar ele como post, eu vou colocar aqui o mod course para a gente poder trabalhar no back-end, vou colocar um cache como default. Basicamente esses três parâmetros aqui já me dá condições de estar executando uma requisição. Aqui na URL eu vou chamar a nossa controller.php, tá? O controller.php que a gente criou aqui. No controller.php eu vou iniciar dando um echo JSON encode para a gente trabalhar com JSON oi. Só isso. Aqui no JavaScript, aqui como eu falei, a gente vai ter o retorno. Então vou chamar aqui uma function. Essa function vai ter um parâmetro response. Tá aqui o nosso then. E aqui eu vou dar um return response.json. Afinal, a gente deu um retorno no JSON lá. Antes aqui, turma, deixa eu só demonstrar aqui para vocês um console.log do que vem nesse response aqui, ó. Atualizando, vou dar um clique me. Repare aqui, ó, ampliando, que eu tenho uma resposta onde eu tenho alguns parâmetros aqui. Lembra que lá quando a gente cria o objeto XML HTTP request, a gente tem lá o status, né? Aqui da mesma forma, a gente tem o status, a gente tem essa propriedade OK, que vai nos dizer se é true ou false. Então, se essa OK for true, quer dizer que a sua requisição foi feita com sucesso. Se for false, quer dizer que não. Vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu colocasse o controller2.php, não existe esse controller2. Ao clicar aqui, vocês vão ver false aqui agora, ó. False e o status 404, porque não encontrou a página, ó, not found. Então, vem de forma mais simplificada essa resposta. Então aqui no DEM, para a gente ter certeza que a requisição foi efetuada com sucesso, eu posso fazer o seguinte, ó, se response.ok, quer dizer, se isso aqui for true, aí sim eu vou dar um return response.json. Afinal lá a nossa resposta é no JSON lá, né? E aqui no fim, turma, a gente vai poder exibir a nossa resposta aqui. Então vou colocar aqui, por exemplo, data, né? Nosso dado aqui. E aqui eu vou pegar a nossa result, que é a nossa, que eu, por exemplo, vou dar um console.log nesse data. Vamos ver se já está chegando aqui, ó. Vou atualizar.
Clicando, repare que ele já me deu o oi aqui. Esse oi está vindo lá do controller.php. Então, ele primeiramente enviou uma requisição, né? Então, se a resposta da requisição for ok, ele retornou response.json. E no fim, eu consigo exibir, através de um parâmetro data aqui, os dados. Aqui no controller, por exemplo, eu poderia ter outros dados aqui, fazer da seguinte forma: $array, criar um array aqui, colocar que o name dele vai ser Thiago e o age vai ser 18. E eu vou dar um echo JSON encode no nosso array aqui, ó. Aqui no JavaScript, vamos ver aqui novamente, atualizando. Então agora ele me retorna um objeto JSON, ó, com a age e a name. Então aqui, puxando aqui pela nossa div result, eu poderia fazer assim, ó, result.inner.html vai receber o nosso data.name, mais, dando espaço aqui, ó, tem, mais data.age, mais novamente, anos. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Atualizando, cliquei, Thiago tem 18 anos. Então vocês vejam que ele fez uma requisição lá no banco de dados, lá no nosso controller.php, e aqui eu exibi a resposta do jeito que eu quero. Então o fetch, ele é uma novidade do JavaScript que facilita bastante da gente poder trabalhar com requisições, e também manipular as respostas das requisições. Então, caso você veja, aí é muito utilizado no React, né, e em outras bibliotecas aí, frameworks de JavaScript. Então, se você vê aí utilização do fetch, saiba que é para manipular as requisições aí, e é uma novidade do JavaScript. Qual que é a desvantagem maior do fetch aí para estar utilizando o fetch? Se vocês vierem aqui na documentação da MDN, vocês vão ver que, como ele é uma novidade, o suporte dele para navegadores antigos ainda é bem precário. Então ele iniciou a partir do Chrome 42, do Firefox 39 e só acima do Internet Explorer 11. Então, se você precisar, e outra coisa, o Safari ainda não dá suporte para o fetch. Então, se você precisar dar um suporte aí para o Safari ou para esses navegadores mais antigos, com o fetch você não vai conseguir, tá? Mas ele é uma novidade que eu acredito que daqui a algum tempo já esteja em ampla utilização aí no JavaScript. Mas para conhecimento seus é importante porque vocês podem ver a utilização deles em sistemas aí que vocês forem operar, tá bom? Espero que tenha ficado entendido aí sobre o fetch. Sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.